Quando a gente fala de sucesso, a gente pode pensar de uma maneira resumida que existem apenas duas pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas. Aquelas que apenas desejam coisas e aquelas que, além de desejarem, fazem. Aquelas que tomam ação e aquelas que simplesmente esperam o gênio da lâmpada surgir do nada e não tomam nenhuma ação. As pessoas que apenas desejam coisas, que não tomam nenhuma ação, são aquelas pessoas que possuem a abordagem da loteria. O que seria a abordagem da loteria? São pessoas que simplesmente esperam que algo aconteça na vida delas, da noite para o dia. Elas acham que um dia a vida delas vai mudar, da noite para o dia, da água para o vinho, né? Então, a abordagem da loteria é quando a pessoa cuida da vida dela dependendo da sorte apenas. Se você não tomar cuidado, você pode acabar se comportando da mesma forma que as pessoas se comportam. Esse comportamento que espera que um gênio da lâmpada apareça e que esse gênio conceda a você 3 desejos e que mude a sua vida da noite para o dia, da água para o vinho. Isso não existe. O mundo não funciona dessa forma. Quando a gente fala de sucesso, você tem que entender que você deve merecer ter sucesso. Mas o que será que faz com que você mereça ter sucesso? Quais são as atitudes, os comportamentos que você precisa para ter sucesso? De uma forma resumida, o mundo ele recompensa as pessoas que entregam valor para a vida de outras pessoas. Então, o seu sucesso ele vai ser proporcional à quantidade de valor que você entrega. Pensa comigo, por que você acha que um cirurgião ele ganha mais dinheiro do que alguém que simplesmente aperta um botão? Nada contra as pessoas que simplesmente apertam botão. Mas assim, esse cirurgião ele estudou muito para estar onde ele está. E ele salva a vida de pessoas, ou pelo menos ele faz o máximo para salvar. Olha o quanto de valor ele entrega aí. Pessoas que apertam o botão, elas agem, não ofendendo ninguém, mas agem como robôs, certo? Elas agem como pessoas que poderiam fazer mais, né? Mas se acomodaram com simplesmente apertar botões. Uma vez, vários investidores e empreendedores estavam numa sala e alguém perguntou para todo mundo: se vocês pudessem apostar em uma criança numa sala de aula para que você pudesse ser sócio e ganhar 100% do lucro dessa criança um dia, em quem que vocês apostariam? Quem que vocês acham que seriam milionários? Quem que você acha que seria a criança mais rica da sala que poderia proporcionar um bom negócio para você? Que você pudesse ser sócio e lucrar 100% do lucro dessa criança? Essa pergunta é interessante porque faz a gente refletir no que de fato faz a gente ser alguém de valor. Quais são as atitudes que a gente precisa ter para se tornar alguém de valor. Eu pergunto para você, quem que você apostaria? Em quem você investiria? Em que criança você acha que seria milionária? Quais são as atitudes que essa criança deveria ter para que um dia ela crescesse e se tornasse uma pessoa bilionária e você pudesse ser sócio dela e lucrar 100% do lucro dela? Será que você apostaria na criança mais forte? Será que você apostaria na mais bonita? Na que tem predisposição para artes? Enfim, a escolha é sua. Mas pensa comigo, se você escolher errado, você vai lucrar pouco e vai perder a oportunidade de ser sócio de alguém que é bilionário. Então é um cenário hipotético, mas é um cenário que a gente pode refletir bastante. Então o que de fato faz com que alguém possa realmente entregar valor para o mundo? Um dos investidores que estavam na sala respondeu da seguinte forma: bom, eu apostaria na criança que consegue fazer associações que ninguém mais consegue fazer, que ela consegue conectar pontos. E isso é uma resposta interessante porque Steve Jobs um dia disse que para que você consiga ter soluções inovadoras que consigam
satisfazer as necessidades das pessoas, você precisa ter a habilidade de conectar os pontos. Conectar suas experiências passadas com as suas experiências atuais e talvez as suas experiências futuras que você vislumbra um dia ter. Para que você possa entregar valor, você precisa desenvolver habilidades intangíveis. Existem várias habilidades intangíveis. A gente pode falar de coragem, de sabedoria, de paciência, de foco, perseverança, intensidade. Mas nesse vídeo eu quero focar em uma das que talvez seja a mais importante dessas habilidades intangíveis, que é a percepção, a sua habilidade de prestar atenção e fazer associações. Percepção de si mesmo, percepção do ambiente que você está. Tendo percepção, uma percepção alta, sobretudo, principalmente é recomendado que você tenha uma percepção alta e desenvolva essa percepção sempre que você puder. Você vai ter o ferramental necessário para que você consiga desenvolver essas outras habilidades intangíveis. Então, o caminho mais curto para que você consiga desenvolver coragem, sabedoria, paciência, foco, perseverança, intensidade é ter percepção. Tá, elas estão todas ligadas. Todas essas habilidades estão ligadas. Mas desenvolva a habilidade de associar coisas, Associar, fazer associações de coisas que ninguém jamais fez, de ligar os pontos, ter um repertório grande de ideias. Você precisa ser adaptável, você precisa se adaptar. Uma marca, uma pessoa, ela precisa aprender a mudar conforme o mundo muda. Ela não pode correr no mesmo ritmo que, por exemplo, uma esteira corre. Ela precisa correr mais rápido do que uma esteira, a esteira que move o mundo. Dessa forma, então, a gente pode começar a concluir que não existem atalhos. E quando eu falo de atalhos, eu não estou dizendo que você não pode pegar o caminho mais eficiente. Eficiência é diferente de caminho curto. Você pode ser eficiente, você pode ser produtivo, mas você precisa dar tudo de você. É aquela famosa frase em inglês, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você precisa saber lidar com frustrações, você precisa ser perseverante, você precisa saber sofrer e levantar, ser resiliente. Entenda que existem leis que regem o universo, que regem o mundo que você vive. Além das leis que são mais famosas, como a lei da gravidade e outras leis que regem a natureza, existem leis universais também do sucesso. Imagina se você vivesse num mundo em que tudo acontecesse de forma desordenada. Vamos pensar assim, o Arnold Schwarzenegger, se ele fizesse o melhor dele, como ele fez, e não ganhasse o que ele ganhou. Aquele cara, ele deu a vida para revolucionar a maneira como as pessoas faziam exercício e ainda fazem exercício. Ele criou várias coisas, ele inovou. Imagina se ele fizesse tudo aquilo e não conseguisse ser quem ele foi. Se ele não tivesse sido quem ele foi. O maior, talvez o maior, não sei, fisiculturista, bodybuilder que já existiu, que mais inovou, que mais contribuiu. Imagina se você estivesse num avião que do nada caísse, se não existisse gravidade. Então existem leis e você precisa se adaptar à maioria delas. Você pode quebrar regras? Pode. Mas você precisa entender que para ganhar o que você quer, você precisa merecer o que você quer e não apenas desejar. E veja bem, eu não quero ser alguém insensível. Eu sei que existem vários traumas, eu sei que existem injustiças, eu sei que existem doenças. A gente vive num mundo que de certa forma às vezes pode ser injusto. Mas esse não é meu ponto. Esse é um assunto talvez para outro vídeo. Mas só pincelando. Apesar de existir isso, o mundo continua recompensando aqueles que oferecem mais valor. Se você oferece mais valor, você vai ganhar mais. Isso é fato. Estou falando de entrega de valor. E pincelando um pouco, talvez refletindo sobre pessoas que entregaram bastante valor apesar de terem sofrido, como Nelson Mandela, Jesus Cristo, Gandhi, Madre Teresa,
pessoas que sofreram, mas que não deixaram que o sofrimento impedisse elas de entregar valor para o mundo, que elas entregassem valor, entregassem muito valor. Então aprenda a trabalhar com o que você tem. É como se você tivesse um teclado na sua frente. Se você estiver vendo esse vídeo num computador que tem um teclado cheio de números, aprenda a trabalhar com seus recursos, a entender, poxa, eu tenho essa tecla aqui, o que essa tecla faz? Se eu misturar essa tecla com outra tecla, o que será que essas duas teclas farão juntas? O que será que essas teclas vão proporcionar para mim? Como que eu posso adicionar valor para o mundo usando o que eu já tenho? Trabalhe com o que você tem, trabalhe com as cartas que te deram desde o momento que você nasceu. Bom, mas aí você me pergunta, e sobre aquelas pessoas, aqueles cantores que não possuem vozes tão boas, mas são bilionárias? Elas não merecem o que elas querem, certo? Bom, é uma pergunta complexa que daria assunto para outro vídeo, mas a gente pode analisar isso da seguinte forma. Enquanto músicos e cantores que fazem sucesso e não têm, de certa forma, um talento tão bom, não possuem grandes vozes, cantores de óperas que possuem vozes extremamente boas não fazem tanto sucesso, e as pessoas que possuem vozes ruins, entre aspas, que é algo subjetivo também, fazem muito mais sucesso. O que acontece? Existe uma habilidade também que você precisa desenvolver, todos precisamos desenvolver, que é o equilíbrio. Às vezes a pessoa não tem uma voz tão boa, um talento tão bom, aquele músico, aquela cantora não vai ter uma voz tão boa que nem um cantor de ópera, mas ela tem outras habilidades que, se colocadas na balança, vão compensar a falta de talento que ela tem, como conhecimento mesmo de empreendedor, conhecimento de relações públicas, de entretenimento. Ela consegue ter um carisma elevado. Então a vida também é algo sobre balanceamento, sobre equilíbrio. Às vezes, não basta você ter a melhor ideia de negócio. Você pensa, pô, eu tenho a melhor ideia de negócio do mundo, mas aquele cara que teve uma ideia que é inferior à minha, teve sucesso e eu não. Por quê? Porque esse cara tomou atitude, esse cara teve resiliência, teve persistência e realmente desejou realizar aquela ideia. Então não basta ter o talento, não basta ter a grande ideia. Grande ideia não faz ninguém rico. Você precisa ter um conjunto de habilidades que vão compensar, talvez, as suas fraquezas, certo? Então é mais complexo do que a gente pode pensar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E deixe seu comentário também. Quero saber o que você pensa a respeito desse tema, a respeito de tudo que foi abordado. Sua opinião é muito importante. Um abraço e a gente se vê.